A minha candidatura tem 4 grandes objetivos, que são os objetivos que eu terei enquanto Presidente da República, que é um combate feroz à corrupção. Eu acho que a corrupção é o maior problema da vida política portuguesa e, portanto, se eu acho que é o maior problema da vida política portuguesa, tem que ser o maior combate à corrupção. Depois, é uma candidatura que tem como objetivo, na Presidência da República, trazer transparência à vida pública. Hoje, os portugueses não sabem para onde vai o dinheiro dos seus impostos, como é gerida a sua vida pública, e é fundamental que o saibam, até porque hoje há mecanismos de transmissão de conhecimento muito fáceis, portais, telemóveis, telecomunicações, ou seja, eu entendo que tem que haver transparência na vida pública. Terceiro objetivo, erradicação da mentira. Quem mente na política tem que ser despedido por triste e má figura. Eu, como Presidente da República, terei sempre o cuidado de fazer uma monitorização permanente da relação entre as promessas eleitorais e o que efetivamente fazem os eleitos, seja o Primeiro-Ministro, seja o Presidente da Junta de Freguesia mais pequena de Portugal. Tem que haver uma monitorização permanente, porque, no meu entendimento, não se pode mentir aos eleitores, não faz sentido. Finalmente, e mais importante até, ou tão importante como tudo o resto, há um conjunto de princípios constitucionais que têm vindo a ser violados e que têm que ser respeitados. Há artigos que sucessivamente são violados na Constituição e o Presidente da República não pode permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir, só a título de exemplo, que a Constituição diga no seu artigo 104 que os impostos sobre património têm que ser proporcionais ao património e depois se verifique que uma família que tem um T3 pague IMI e que um promotor imobiliário que tenha 100 apartamentos na Baixa de Coimbra tenha isenções de IMI. Isto não é moral, não é aceitável e, sobretudo, é inconstitucional porque viola o artigo 104. Aliás, há um exemplo que é verdadeiramente imoral em Portugal, que é o seguinte: uma família paga a hipoteca da sua casa ao banco e paga IMI. Se por uma razão qualquer ficarem os dois desempregados e o banco ficar com a casa, o banco, no momento em que fica com a casa que estava hipotecada, deixa de pagar IMI. Ou seja, o património é o mesmo e o banco deixa de pagar IMI e a família pagava IMI e pode ter sido essa uma das causas que levou a que tivesse perdido a casa. Isto é completamente imoral. O objetivo é que o ensino superior tenha a função que tem. Hoje o ensino superior em Portugal tem uma função importantíssima, como sempre teve, não é? Mas é necessário que a sociedade perceba exatamente qual é a função estratégica do ensino superior. Hoje os cidadãos têm, aliás, alguma dúvida sobre qual é a diferença entre o ensino universitário e o ensino politécnico. A população em geral não sabe muito bem que recursos são alocados ao ensino superior e era importante que isso fosse clarificado, por uma questão de clareza, para que os cidadãos saibam que estão a investir parte dos seus impostos, dos recursos dos seus impostos no ensino superior e bem, e saibam depois qual é o feedback, o que é que a sociedade ganha com isso. Desde logo ganha muito, naturalmente, criando quadros, mas se esses quadros são formados em Portugal e depois não há empregos que lhes permitam desenvolver a sua atividade, então é uma formação que os portugueses estão a pagar para que depois venham a usufruir dessas competências outros países. Por isso é necessário criar condições para que todos possam, ou pelo menos uma grande maioria, trabalhar em Portugal. Isso naturalmente faz-se com mais riqueza e com melhor distribuição de recursos. Neste momento, há dificuldade em criar negócios em Portugal, há dificuldade em criar muitas iniciativas em Portugal, justamente porque o mercado em Portugal está beneficiado para os grandes grupos económicos, para aqueles que estão mais perto do poder. Há cerca de 90% dos pequenos e médios empresários que dizem que perdem concursos por causa da corrupção. Tire-se da vida pública o fator corrupção mais uma vez e de certeza que aparecem mais empresas, mais iniciativa que depois vai empregar muitos dos quadros que saem das universidades. As universidades o que têm que fazer é gerar investigação, gerar bons alunos, bons professores que depois venham contribuir para uma sociedade mais competitiva, mais criativa e com mais competência. E para que isso aconteça é necessário que a sociedade em si esteja capaz de apanhar essa competência. Se os critérios não são justos, é evidente que a sociedade não pode absorver a competência. A forma de melhorar a vida do ensino superior é melhorar a vida económica, melhorar a vida da sociedade para que haja maior procura de competências, porque não faz muito sentido, aliás, é pena que se criem tantas competências em Portugal e que depois com o mercado, a sociedade não consiga absorver essas competências. Porquê? Porque a forma como a sociedade está organizada valoriza muitas vezes a incompetência, mais uma vez por causa de quê? Por causa da corrupção. O Politécnico convidou-me, muito simpaticamente, para vir aqui apresentar a minha candidatura e quem é candidato a Presidente da República tem obrigação
de dizer quais são os seus objetivos enquanto Presidente e, portanto, apresentar o seu programa eleitoral e vim cá nessa perspectiva, como tenho ido a muitos outros locais no país. Naturalmente, um debate numa instituição de ensino superior tem características necessariamente mais qualitativas, sob o ponto de vista de números, e vim com particular agrado por causa disso, porque é mais fácil, numa instituição de ensino superior, falar dos números do orçamento e de matérias que, obviamente, não podem ser debatidas noutros contextos, por isso estou com muito gosto. É importante que os candidatos apresentem as suas propostas a todo o eleitorado. No caso do eleitorado mais jovem, é particularmente importante porque é fundamental que os alunos votem. Aliás, é necessário que todos os cidadãos votem. Eu recordo que nas últimas eleições presidenciais, mais de metade do eleitorado ficou em casa, não foi votar. E a mensagem que eu gostava de transmitir, em particular aos meus mais novos, é que todos têm direito a escolher o seu futuro. Mas também todos têm obrigação de participar nessa escolha. Isto é como numa família, no Natal. Todos têm direito a ir à festa, mas todos têm que também dar uma pequena ajuda. E, portanto, o apelo que eu faço aos mais novos, em particular a uma juventude que está pouco participativa nas eleições, é, por favor, votem no candidato que acharem o mais adequado para a função presidencial, que eu gostaria que fosse eu naturalmente, mas o essencial, o mais importante, é que vão votar. Vão todos votar, porque só votando podem escolher o seu futuro. Porque a relação entre a participação e o desenvolvimento é muito forte. Só gostava de deixar esta última mensagem. Na Dinamarca, desde a Segunda Guerra, que acabou em 1945, em 70 anos, o máximo de abstenção foi 15%. Nas eleições presidenciais foi mais de 50% há 5 anos. Eu ficarei muito contente se nas próximas eleições houver um forte aumento de participação, o que eu sinceramente espero que venha a acontecer, e nesse aspecto os jovens podem dar aqui um grande contributo, porque é uma franja do eleitorado que normalmente se abstém em grande dimensão, e isso é particularmente mau.